Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu entrevistado desta semana sofre de dislexia, déficit de atenção, por conta de um trauma na infância, gaguejou por muitos anos, mas recentemente teve a sua terceira aprovação na magistratura. No interior da Bahia, hoje ele vive no Paraná e foi de lá que recentemente eu recebi um e-mail de sua esposa recomendando que eu o entrevistasse. Bastou um primeiro contato com a história dele para eu ter certeza. Ele é um imparável. Hoje eu converso com o juiz de direito Esdras Bispo. Seja muito bem-vindo, Esdras. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Gabriel, por essa oportunidade. É uma honra muito grande para mim ter a oportunidade de compartilhar algumas experiências e poder, de certa forma, motivar as pessoas a continuarem aí a trilhar os seus caminhos, vencendo desafios dia após dia. Com certeza é o que vai acontecer hoje. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações para receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista, um novo testemunho que vai te inspirar a ser imparável. Então, ative aí as notificações, assine o canal. Esdras, você costuma dizer que até certo ponto da sua vida era um aluno medíocre, mas isso era devido à dislexia e ao déficit de atenção. Como era a sua vida escolar na escola, na infância? Assim, sempre que eu falo da minha trajetória, necessariamente eu começo por essa fase, porque ela serve de verdadeiro memorial, né? Porque ali eu me deparei com as grandes dificuldades da minha vida e foram marcas e cicatrizes que eu carreguei por toda a minha vida. E por um processo de autoconhecimento e ter que lidar com essas dificuldades diariamente, eu fui me reinventando, né? No curso aí do caminho. Mas o fato que eu era um aluno péssimo, eu ia para recuperação de 5, 6 matérias, só conseguia passar porque minha mãe pagava as recuperações. Mas o fato foi que quando eu tinha meus 13 anos, um coleguinha chegou para mim assim e falou: Esdras, você faz banca e eu ainda tiro nota melhor que você. Rapaz, aquilo ali entrou fundo no meu coração e me fez tomar verdadeira vergonha na cara. Aí eu me esforcei, né? Eu tive que me entregar. Na verdade, eu era muito impaciente, não conseguia ficar muito tempo parado lendo. E aí teve um episódio em que, nesse dia que esse coleguinha falou isso para mim, eu fui para casa, imediatamente para casa, eu até me lembro, era um dia de tarde, de tardezinha, fui para casa, entrei no meu quarto, e a minha vida era muito simples, eu não tinha nem mesa de estudo. Eu estudava de joelhos, né, na cama, colocava o livro na cama e estudava de joelhos. Colocava a almofada no chão e me ajoelhava. E teve um período em que eu pedia para minha mãe: mãe, me tranque no escritório do meu pai e só abra daqui a 2 horas. E aí eu me forçava a ficar diante do livro naquele período. E essas experiências foram muito importantes para mim. Tanto é que as minhas notas começaram de fato a melhorar, mas assim, eu ia reduzindo, de ano em ano, eu ia reduzindo o número de matérias que eu ia para a recuperação, não conseguia passar direto. E a grande meta na minha vida, naquele momento, era passar direto, era meu sonho, passar direto. Na 8ª série do ensino fundamental, eu falei: olha, eu tenho que passar direto, eu não consegui, fui para português e matemática para recuperação. Continuei fazendo, indo assim, bem me esforçando, mas até no 2º ano do ensino médio, também fui para a recuperação de 2 matérias. Aí quando chegou no 3º ano, eu falei: Esdras, essa agora é a sua última oportunidade de passar direto, de dizer que passou direto. Rapaz, eu me esforcei muito, 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 muito mesmo. E consegui passar direto no último ano do ensino médio. E ainda ganhei a medalhinha de melhor aluno da sala. Assim, isso me motivando bastante, né? Você foi de pior um dos piores para melhor aluno da sala. Sim, sim, sim. Algumas coisas da minha infância me embarcaram demais. Por exemplo, na minha fase ruim ainda, eu era tido como uma má influência para os meus colegas.
Eu gostava de uma menina lá, uma menininha, aquele amorzinho platônico, né? E ela era uma das melhores alunas da sala. E aí eu comecei a ir na rua dela, brincar de bola, e aí brincava com ela ali também, e a mãe dela, que era né, uma das professoras da escola, me viu ali por perto e falou, olha, eu não quero esse menino aqui perto. Tudo isso, assim, eu fui absorvendo esses impactos, né, e fui me reconstruindo, né. O primeiro ano do ensino médio, os meus pais não conseguiram me manter no colégio particular. Aí eu fiz na escola pública da cidade do interior de Canavieiras, sul da Bahia. E foi um ano em que praticamente não teve nada, foi um ano horroroso, né? Os professores, tinha falta de professor, as matérias não eram ministradas. E no ano seguinte, quando eu fui fazer o segundo ano do ensino médio, eu consegui ir para uma cidade vizinha, que era Maior Ilhéus, né? E tive a oportunidade de estudar novamente na escola particular. Mas eu não tinha bagagem nenhuma do primeiro ano, nada, não tinha visto absolutamente nada. E aí foi me dada a oportunidade de repetir o primeiro ano. Aí eu falei assim, eu não quero repetir, vou ficar um ano atrasado. E eu fui para esse segundo ano sem bagagem alguma e consegui vencer, encarar de novo, né? E quando eu tive que me entregar aos estudos, eu percebi, assim, eu tenho uma leitura muito lenta, eu percebi que eu trocava P por B, F por V, eu precisava ler um parágrafo 3, 4 vezes para entender, e até hoje eu sou assim, sabe? Eu preciso ler muitas vezes uma coisa para fixar bem, né? Fixar tudo. E a gente vai criando recursos, a gente vai aprendendo aqui e acolá como melhorar e driblar, de certa forma, essas deficiências. Como falei anteriormente, eu tive uma vida simples, eu não tive os recursos, né? Eu nunca fui levado a um especialista na época para tentar fazer isso. E, inclusive, o fato da minha gagueira também. Foi um episódio muito interessante. Rapaz, isso me traumatizou. Eu recentemente comecei a fazer terapia e necessariamente eu sempre volto para esse episódio. Foi assim, foi numa tarde de 1988, eu devia ter lá os meus 5 anos, eu fui brincar na rua da minha avó, onde eu tinha alguns amiguinhos ali da rua. E eu era um novato na rua, né? Só estava ali de vez em quando. E esses caras, esses meninos já tinham um hábito, que era o hábito de entrar no terreno de um vizinho lá. Para fazer o quê? Para atacar pedra dentro da cisterna, porque tinha sapo lá dentro. E aí eu cheguei lá e o pessoal comentando, e aí, vamos lá hoje? Vamos lá? Vamos ver os sapos? Eu, que história é essa de sapo? Ah, vamos lá com a gente. Eu fui. Entrei, confesso que cheguei a atirar pedras nos sapos, eu me arrependo disso hoje, e a gente estava lá se divertindo. Quando pensa que não, a gente ouve o barulho de um carro chegando lá na frente do terreno. Era o proprietário. E aí, todo mundo se evadiu, né? Os meninos de rua, né? Super habilidosos, um pulou o muro, passou por debaixo da cerca, se escondeu na moita. Eu, bobão, fiquei ali na frente da cisterna. E o proprietário me viu lá. E ele saiu com um trabalhador, um homem, pensa aí num homem negro, alto, forte. Aí o proprietário falou, vai lá pegar ele. Aí vem aquele homem com um facão na mão, roçando assim o mato, que o mato estava alto, batia assim no meu peito. Né? Ele vinha, eu lembro daquela imagem, daquele homem forte vindo roçando assim. E aí eu, pronto, eu vou morrer. E aí ele foi lá, me pegou pelo braço e me levou até o proprietário. Aí o proprietário falou assim, ah, então é você, né? Imagina, eu era o primário ali, eu não sabia de nada, já existia esse hábito, né? Os caras faziam isso sempre. Aí, para ele, eu era o cara que fazia isso sempre, né? Ah, era então o comandante da tropa dos meninos. Então é você. Eu não consegui dar qualquer resposta. A minha voz travou completamente, eu fiz xixi no short. Ele me viu assim, viu o nervosismo e falou, olha, não faça isso mais não, viu? Senão você vai ver. E aí me liberou. Cara, eu fui para casa e naquele momento houve uma espécie de ressignificação da minha infância. O que era simples, o que era brincadeira, o que era leveza,
se tornou um peso tão grande e eu não compartilhei aquilo com ninguém. Eu não tive coragem de falar para os meus pais, porque, de certa forma, eu estaria admitindo um erro e eu tinha medo de tomar uma surra. Então, eu levei aquele trauma, não consegui elaborar o que aconteceu, e, por conta disso, eu travei. Eu passei a gaguejar, e sempre que eu precisava me reportar a alguém maior do que eu, qualquer pessoa, um adulto, qualquer pessoa, sempre que eu precisava me expressar diante de alguém, era como se apertasse o gatilho e eu me visse diante daquela mesma situação. E aí eu levei isso para a escola, eu conversava pouco. Uma vez a professora me pôs para ler uma redação diante de todo mundo, eu gaguejei, todo mundo riu. E eu só fui começar a superar essa questão também sozinho, não tive apoio, nada, apoio psicológico, nada, mas sozinho, né, durante a faculdade. Teve um júri simulado na faculdade que eu fui sorteado para ser o promotor. Aí eu falei, poxa, eu vou ter que sustentar a palavra por horas, né, por 1h30 no mínimo. E aí, cara, eu estudei demais, eu me superei, foi um trabalho interno de busca de autoconfiança, e eu consegui falar bem. Então, aquilo também foi um memorial. Eu busco sempre memoriais, né? Aquilo que me dá confiança, né? Momentos em que eu fui bem, eu busco trazer esses momentos à memória e extrair a força, a confiança, o impulso que eu preciso para enfrentar os desafios. Pois bem, eu tentei o meu primeiro vestibular, concluí o ensino médio, perdi no meu primeiro vestibular. E aí foi num período de bastante dificuldade lá, porque meus pais haviam se divorciado, a minha mãe tinha acabado de ser demitida do banco em que ela trabalhava, e aí eu perdi esse primeiro vestibular. No dia seguinte, ela chegou assim e falou, Esdras, agora você vai ter que trabalhar para ajudar aqui em casa. E assim, eu não veria dificuldade em trabalhar e continuar trabalhando, conciliando. Mas o fato é que eu era muito lento, eu não teria condições naquele momento de conciliar os estudos com o trabalho. E eu via, assim, a possibilidade de ter que trabalhar naquele momento como um fim, uma interrupção, uma pausa muito grande dos meus estudos, né? Que eu queria fazer vestibular para direito. Nessa época, você ainda tinha dificuldade de aprender novas coisas. Sim, ainda tinha. E aí eu tive que bater de frente com minha família toda. Eu falei, olha, não vou trabalhar esse ano. Eu só peço para vocês um ano. Me dê só um ano, só quero um ano. Né? E aí, na marra, eu estudei esse um ano. Cara, foi o período que eu mais estudei, por incrível que pareça. Não foi nem no período dos concursos. Mas eu acordava às 5 da manhã, pegava um balde de água e colocava nos pés, né? Pegava o bule, o café do lado, e ia de 5 horas da manhã às 12 horas, retomava às 2 da tarde, ia até 6, ia para o cursinho, voltava e estudava até meia-noite. E foi assim durante todo o ano assim. E Como graças é a que você aguentou Deus... esse ritmo? Hã? Como é que você aguentou esse ritmo? Meu amigo, quando você tem um propósito e você sabe o valor daquele propósito, e você é honesto com o tempo de vida, se você valoriza o seu tempo de vida, você se disciplina, você tira disciplina e determinação de onde não tem, né? Foi num período muito difícil que eu tive que lidar com muitos dilemas na minha vida, e é assim, quando você sentar aqui, eu não quero que seus pensamentos negativos interfiram, eu não quero que suas demandas interfiram. Aqui é para estudar, e ponto. Ou seja, eu tive que assumir as rédeas, né, e dizer que quem manda aqui sou eu, isso aqui, ó. Aqui. Eu acho que os grandes desafios, as grandes batalhas, as grandes lutas são travadas aqui. Não é o outro, não são as circunstâncias externas, mas como você encara, como você elabora e como você determina as coisas que você vai fazer. E assim eu fiz. E consegui passar ao término. Eu passei em 2 faculdades públicas de direito
E optei, claro, pela faculdade que ficava na minha cidade, em Ilhéus. E aí, vamos lá fazer direito. Vamos fazer direito. Assim, foi um período muito difícil. Eu não tinha recursos, eu não tinha dinheiro para comprar livro, e aí era basicamente os livros da faculdade. E sabe como é que é, né? Quando o professor chega na sala e dá a matéria, e dá a indicação do livro, a aula nem termina. Os colegas já saem da sala direto para a biblioteca para pegar os livros mais atualizados, né? E eu, o vacilão, geralmente ia depois da aula, quando chegava lá não tinha nada, eu tinha os livros desatualizados. Então eu estudei, assim, pelos livros desatualizados, né, de forma precária. Eu tive a oportunidade de, durante o curso, fazer dois estágios, né, na área jurídica. E fiz até, dos 4 anos possíveis, eu fiz só 2 anos de estágio, porque eu percebi que eu não estava conseguindo conciliar, mais uma vez, a questão das dificuldades. E aí eu deixei os estágios e segui só com a faculdade. E no ano de 2000, eu formei em fevereiro de 2007. E em 2005 teve um concurso, que foi esse para analista do Tribunal de Justiça, eu fiz ainda sem concluir. E consegui me classificar, né, no número fora do número de vagas. Né, eram 8 vagas, eu fiquei, salvo engano, em 10º. E aí eu formei e ainda não tinha sido chamado. E, na verdade, eu nem tinha perspectiva de ser chamado também, porque o prazo do concurso, inclusive, já estava expirando depois. E aí, o que acontece? Você buscou o concurso? Alguma coisa chamou a sua atenção no concurso? Já foi ali Como é nesse que start? Alguma coisa chamou a atenção no concurso para você buscar esse mundo? Olha, na verdade, era até um caso um caso obrigatório, porque como a cidade, assim, na época os concursos estavam bastante raros. O Tribunal de Justiça, né, demora um pouco de fazer concurso, e toda a faculdade faz, né? Então, se você está lá na faculdade, você vê o seu colega se inscrever, você se inscreve, vai com um efeito manada, sabe? E na época eu nem tinha perspectivas nem de passar, eu fiz mais porque tinha que fazer, porque todo mundo estava fazendo. E acabei fazendo esse concurso. Aí formei, e o que acontece? Quando você forma, você sai das paredes, dos muros de proteção da faculdade. Enquanto você é estudante, as pessoas não cobram nada além do que poderia cobrar de um estudante. E eu sabia disso, porque como eu tinha sido cobrado quando eu perdi o meu primeiro vestibular, minha família iria cair em cima de mim, de novo, né? Tipo assim, Esdras formou, e aí? Vamos trabalhar. E aí eu acabei postergando um pouco o exame da ordem, né? Eu demorei 1 ano para fazer, porque eu sabia que se eu fizesse e passasse, eu teria necessariamente que advogar, e eu queria fazer concurso, né? Pela estabilidade e tudo mais, né? Aí eu posterguei um pouco, e nesse período de 1 ano eu fiz alguns concursos de analista e técnico, mas eu fui muito mal. Por que eu fui muito mal? Na verdade, eu não tinha material. Eu não tinha dinheiro para comprar os livros necessários, especializados, e aí tem um episódio até interessante, né? Já formado, 1 ano de formado, aí teve um concurso, e aí eu queria estudar direito penal. Os livros que eu tinha eram livros desatualizados, de Damásio, bem antigo, era só isso que eu tinha. E aí eu pedi emprestado um livro para um colega meu, na verdade ele foi calouro meu, também já estava formado e foi calouro meu. E eu pedi um livro de direito penal para ele, especializado. Eu nunca tinha visto livro especializado para concurso. E na época também não tinha o que se tem hoje, né? O acesso a todos os recursos e possibilidades que a internet fornece, e cursos aí. E aí eu pedi esse livro para ele. E ele, muito ciumento com o livro dele, falou: eu vou te dar só por 1 semana. E aí você imagina um livro com cerca de 400 páginas, e eu que lia muito lento, eu falei, não, agora a grande meta da minha vida é conseguir ler esse livro em 1 semana. E aí li, acontece que acabou o prazo e eu só li só metade do livro. Eu pensando que ele iria prorrogar o prazo, ele falou, não, me dá. Aí devolvi, né? Ele não deixou eu ler o livro. E quando eu li aquele livro, eu falei, olha só, rapaz, quer dizer que eu já tinha feito algumas provas antes, e eu falava, olha só onde é que está isso, interessante. Ou seja, eu vi que aquele material específico era de fato necessário, né? Eu estudava por doutrinas completamente que não tinha nada a ver com o concurso, né? Eu falava, olha, quer dizer que é aqui que se estuda, é aqui que se acha isso.
Aí, beleza, né? E aí, quando chegou em fevereiro de 2011, eu estava dormindo, me liga um colega meu da faculdade, falou, Regis, parabéns. Eu, parabéns, por que parabéns? Ah, porque o Tribunal de Justiça te nomeou para analista. Sério? Eu nem esperava mais isso, cara, nem esperava mais. E aí foi a grande guinada da minha vida, porque eu pude ter recursos e comprar os materiais específicos que eu precisava para estudar. E aí veio uma nova fase, né? Que foi a preparação específica para a magistratura. Como é que Para a foi magistratura. esse período aí da sua vida? Antes disso, assim, sabe que eu passei praticamente 4 anos estudando de forma precária e a única coisa que os meus familiares me davam, porque assim, eles poderiam me dar mais, mas eu não gostava de pedir, né? Eu só precisava eu tinha muita acne na época, né? E aí eu só pedi, olha, me dê um sabonete de calêndula, um sabonete de calêndula, um leite de rosas e uma pasta de dentes. Só isso. Eu passei 4 anos só tendo. A única coisa que eu pedia dos meus familiares era isso. E que me deixassem em paz para estudar, né? Aí, graças a Deus, chegou essa oportunidade na minha vida. Eu fui analista processual ali em Canaveiras mesmo, no juizado especial. E ali eu pude comprar os meus livros e pude pagar as inscrições dos meus concursos. Assim, eu confesso que a minha preparação para concurso no início, ela foi um pouco desorganizada, atabalhoada, porque eu deveria ter focado. Requisito essencial, se você quer fazer concurso, foque. Se você tem a oportunidade, foque. Escolha a carreira, é o quê? Carreira estadual, é carreira federal, é Tribunal de Justiça, é Ministério Público. Foque, foque. E não feche as portas para outras oportunidades. Tente exaurir um edital de uma carreira. Por exemplo, se você quer magistratura estadual, tenta exaurir esse edital. Se sair um Ministério Público, uma Defensoria Pública no meio do caminho, faça, mas não se desvie do teu foco, né? Mas eu acabei me desviando, né? Eu, a princípio, queria fazer magistratura federal, ok. Mas saía um TJ. E ainda foi o fato de que eu comecei a namorar, né, com a minha atual esposa, e eu queria casar. Então, para casar, eu tenho que estar ganhando um pouquinho mais, né? E aí eu fiquei um pouco agoniado, e comecei a pular de galho em galho para tentar passar logo. Isso me atrapalhou bastante, né? Porque eu fiz concurso para Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, delegado, ou seja, eu acabei me perdendo no meio do caminho. Isso, de certa forma, atrasou um pouco a minha primeira aprovação, né? E aí, passei 6 anos exercendo esse cargo de analista processual e consegui passar para juiz estadual no Tribunal de Justiça do Pará. Isso foi, a minha nomeação foi no dia 19 de maio de 2017. E aí começou uma nova fase, enfrentando novos desafios, uma grande responsabilidade, né? Só uma pergunta, você estudou de maneira inicialmente incorreta, mas estudou para as carreiras jurídicas por 6 anos antes da aprovação, como juiz de direito Sim, do Pará? sim, sim. 6 anos até chegar a esse cargo, até Seis ser anos, assim, aprovado. exato. Na verdade, assim, foi um estudo, foi na verdade um mosaico de estudo, né? Porque foi estudo para MPF, parou, foi para o Ministério Federal, parou, foi para o Ministério Público Estadual, ou seja, foi uma coisa desorganizada. Na verdade, essa aprovação foi uma consequência natural de um acúmulo natural de conhecimento, né? Isso acontece também. Você pode, se você estudar, se você tiver tempo e não quiser intensificar os seus estudos, tipo assim, eu quero passar em 1 ano, eu quero passar em 2 anos, né? Mas se você estiver mais tranquilo, se você continuar estudando todos os dias, com certeza você vai passar. É uma coisa lógica, é uma consequência muito, muito natural, né? Mas eu poderia ter acelerado esse processo se eu tivesse focado. E aí fomos para o Pará, né? Eu sou muito, 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 muito feliz, muito agradecido por ter passado pelo Pará. O baque da responsabilidade,
ele foi muito grande para mim, né? Porque antes eu era analista, não tinha, só fazia minha carga horária e ia para casa, não tinha mais responsabilidade. Mas quando você é magistrado, você leva as preocupações para casa, né? Leva para o travesseiro. E agora como é que eu vou decidir? E agora? Eu tive processos de somatização, eu tive insônia, eu tive coceirinhas na pele, tudo passei por esse processo para me adaptar a essa nova situação. E algumas dificuldades, apesar de ser um tribunal muito bom, mas o Estado, né, algumas dificuldades que eu vivi por lá, estruturais, de alguma qualidade de vida, que me fizeram e me motivaram a continuar estudando. E aí eu consegui passar para aqui no Paraná, né? Tomei posse no dia 29 de novembro de 2019. E aqui estou, continuei estudando, porque o concurso da Bahia havia iniciado antes do Tribunal de Justiça do Paraná. E aí continuei estudando, aí passei na Bahia. E vamos ver, né? Tô gostando daqui, é um estado muito bom, me dá muita estrutura. Minha esposa está gostando também daqui. Então, eu estou pensando, né? Se continuo aqui ou não. Mas o importante é não parar de estudar, como eu ainda não parei. A ideia de a Bahia é para ficar perto da família? Então, é isso aí. O que me faria voltar seria essa escolha emocional, né? De estar perto da família, de estar, de certa forma, também visitar a minha cidade natal. Vira e volta, eu estou aqui no YouTube, eu coloco o nome da minha cidade, Canavieiras. Aí fico vendo a cidade. É uma coisa quase inexplicável, né? Assim, o retorno às raízes, né? É uma coisa que às vezes até supera a razão, né? Mas se eu for decidir pela razão, acho que eu continuaria aqui. Bom, Esdras, parabéns aí pela trajetória, pela persistência, né? Então, quem olha hoje e vê que você é juiz de direito, já a terceira aprovação para o cargo, independentemente se vai assumir ou não na Bahia depois, já é a terceira. Né, quem olha assim não enxerga toda a luta ali que começou já muito jovem, né? Já como criança, com dificuldade para aprender, para passar de ano, e depois evoluindo passo a passo, dia após dia, até conseguir ser aprovado nos concursos mais difíceis aí que existem no Brasil. E você quebra talvez um mito, né, que existe, de que só gênio, só quem aprende muito rápido passa em concurso. Eu costumo dizer que o concurso ele é muito democrático e com esforço e dedicação todo mundo consegue chegar lá. O tempo pode variar um pouquinho, né? Mas se persistir com constância, com dedicação diária, é possível chegar lá. Sim. E você está realizado. Pode falar. Isso aí que você falou é muito importante. O segredo é nunca parar. O segredo é ter determinação. O segredo é não se abater com alguns deslizes. Eu fiz muitos concursos. Um dia desses eu entrei no meu perfil do CESP. Eu vi lá, eu contei, só do CESP eu já tinha feito quase uns 30 concursos. Só do CESP. Aí vai, se eu fosse contar os que eu já fiz de outras organizadoras, ou seja, eu já fiz muitos concursos e até um tempo atrás eu tive contato com alguns colegas de faculdade e eles ficaram até impressionados, né? Como é que você, depois de tanto tempo, você ainda consegue continuar passando? O segredo é a resistência, é a resiliência, né? Eu não desisto, eu não desisto. Eu tenho muitas dificuldades, mas pode ter certeza, você pode me colocar do lado do cara mais superdotado e me pôr para correr com ele. Eu tenho certeza que ele vai cansar, mas eu não vou parar. Eu vou até o final. Com todas as minhas limitações, eu vou até o final. E eu tenho uma espécie de ritual. Quando eu passo num concurso, eu chamo a minha esposa e a gente vai assistir Rock Balboa. Rock Balboa. A gente põe lá e tudo mais. A trilha sonora do Rock Balboa, meu amigo, é a trilha sonora da minha vida.
E ele, quem conhece a história sabe que ele era um lutador de rua, considerado medíocre, já com seus 30 e poucos anos, e ninguém botava fé nele. Da Ele mesma chegou a forma que vender o cachorro, né? Você é, sabe dessa da história? mesma Que ele forma que vende... muitas pessoas também não botavam fé em mim. Mas não importa o que as pessoas pensem de você. O que importa é apenas aquilo que você pensa acerca de você mesmo. E se você confia em você mesmo, não tem obstáculo, não tem nada. Não tem nada. Então, o que eu posso contribuir com alguma coisa é isso. Se você tem dificuldades, inclusive financeiras, se você tem dificuldades de aprendizado, se você tem uma falta de confiança em si mesmo, preste atenção. Confie em você mesmo. Confie, confie. Vale a pena confiar, creia em Deus, se apegue a Ele, tenha fé, né? Que existe um propósito divino. E outra coisa eu acrescento, muitos concurseiros acham que fazer concurso, que passar no concurso é o ápice, né? Parece que não existe vida além da aprovação. Existe vida além da aprovação. E como existe? Eu acho que o grande segredo é você ser um juiz, é você ser um promotor, você ser um defensor, um procurador, mas um profissional humano, um profissional sensível, um profissional que trate bem os seus subordinados, um profissional que faça a diferença na sociedade, que exerça o seu cargo com honestidade, com hombridade, com honra, né? Porque depois que você passa, e se você só foca só na aprovação, quando você passa, você corre o risco de se perder no meio do caminho, né? Então, depois da aprovação, há muita vida, há muita responsabilidade, e é um momento em que você pode pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu durante a caminhada, né? O processo de preparação, a caminhada, é um processo muito importante, porque é ali que você é aperfeiçoado. Você é provado pelo sopro do dragão no momento de preparação, né? É ali quando ninguém vê você, é ali quando os holofotes não estão sobre você, você está sozinho, que você está de madrugada, que você resolve estudar 1 hora a mais ou 2 horas a mais, é ali que você vence. E essa caminhada em que você é posto em confronto com suas dificuldades e você vence essas dificuldades, você se aperfeiçoa como ser humano. Então, o concurso público, para mim, na minha concepção, ele tem esse condão, ele tem essa finalidade. Ele lapida as pessoas, prepara você, te aperfeiçoa a ser um ser humano melhor. Porque se você vence, você é capaz de vencer as suas dificuldades, você é capaz de vencer os seus defeitos, você é capaz de vencer os seus vícios, você é capaz de ser uma pessoa melhor. Então, depois que você passa, põe em prática aquilo que você aprendeu, né? Continue sendo uma pessoa humilde, continue sendo uma pessoa temente a Deus. É isso que eu posso transmitir, né? Tentar transmitir para os ouvintes aí. Muito obrigado, Esdras. Fico muito feliz em saber que o estado do Paraná e, por consequência, de certo modo, o Brasil tem um juiz de direito como você, com os pés no chão, que chegou ao cargo com dedicação, com foco em mudar de vida, mas também servir após a sua mudança de vida. Isso é muito importante, né? O processo se inicia, na verdade, depois da nomeação. Muita gente acha que acaba, mas, na verdade, se inicia uma nova fase ainda mais importante, porque agora você pode atender a população e ajudar outras pessoas. Muito obrigado por estar conosco hoje neste espaço e conte sempre com a gente aqui, comigo, com todos aqui da equipe do canal Imparável. Obrigado, Gabriel. Obrigado por essa oportunidade mais uma vez. E eu desejo a todos vocês isso, bastante esforço, empenho, humildade, pés no chão, e vamos vencer. E a você que nos acompanha hoje, não deixe de assinar nosso canal, deixe aqui seu comentário, deixe o seu like para que esse vídeo se propague, seja entregue para mais pessoas e a gente consiga espalhar esse testemunho tão poderoso. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.